Ah, Boneto, você vive falando que a gente tem que estudar PowerPoint, mas como que eu estudo PowerPoint? Oi, beleza? Aqui é Leonardo Boneto, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Slide Mestre. E antes de qualquer coisa, meu querido, minha querida, já deixa aquele like aí maroto pra dar uma força pra esse canal. E não se esquece de se inscrever, se você ainda não for inscrito, e ativar o sininho de notificações pra você saber sempre que eu posto um vídeo novo, beleza? Bom, eu já disse aqui pra vocês, já cansei de dizer na realidade, que a forma, né, que eu descobri esses grandes truques, digamos assim, do PowerPoint foi fazendo uma engenharia reversa. Eu encontrava alguns arquivos na internet, baixava esses arquivos, e aí eu estudando esses arquivos, fazendo essa engenharia reversa e entendendo, poxa, é assim que eu chego a esse resultado, a esse outro e tal. E aí uma das inscritas, inclusive, que é aluna dos nossos cursos da Slide Mestre, a Armata, não sei qual que é o nome dela na realidade, ela coloca o nome dela nas redes sociais dela de Armata, eu gosto de chamar ela de Nutella também. Então, a Armata disse o seguinte: Mas por que você não explica como que é esse processo, como que você estuda PowerPoint, como que a gente pode estudar, de repente, se a gente recebe esses materiais e tudo, como que a gente pode estudar? Inclusive, fica aqui a dica, fica aqui até o final desse vídeo que você vai ver que você vai receber um presente bem da hora, tá? Então fica ligado aí que tem uma novidade bem interessante pra vocês. Bom, e foi a partir dessa ideia da Armata que eu falei assim, bom, posso ensinar, né? Qual que é o meu processo e como que eu fui desenvolvendo e melhorando isso pra aprender, né? Como que eu estudo um arquivo de PowerPoint que às vezes não é meu, foi um outro designer que desenvolveu, uma coisa completamente diferente. Como que eu faço isso? Aqui na minha frente eu tô com um trabalho bem antigo que eu fiz, não sei se vocês se lembram, que é daqueles trabalhos como eu faria um trabalho de química. Lembra que eu fazia? Como que eu faria um trabalho de história, de biologia, e tem esse que é aquele vídeo de como eu faria um trabalho de química. Inclusive, se você quer que esse quadro volte aqui pro canal, deixa aqui nos comentários que eu posso produzir aqui eu tenho algumas ideias muito interessantes para compartilhar com vocês. Então beleza, eu tenho aqui esse arquivo e eu escolhi especificamente esse arquivo porque ele é um arquivo que tá bem cru, digamos assim. Eu só fui compondo mesmo, né, fazendo as composições, fiz as animações, mas eu não segui alguns passos aqui, por exemplo, o passo de renomear as camadas desse arquivo aqui. Então essa é uma coisa bastante importante. Uma das primeiras coisas que eu faço é realmente ver quais são as camadas que eu tenho aqui nesse projeto. Então vamos supor que eu nunca tenha visto, né, e como faz bastante tempo que eu fiz esse trabalho, que é até interessante fazer esse exercício de ver o que eu desenvolvi lá atrás, tá? Tem muitas coisas que eu vou fazendo assim da minha cabeça e é legal fazer esse exercício aqui. Então eu tenho aqui na aba página inicial, eu tenho aqui essa opção aqui selecionar e eu tenho a opção painel de seleção. Aqui, como você pode ver, tem todas as camadas aqui desse trabalho. Então, conforme a gente vai selecionando, a gente tem todas essas camadas. Então, tem aqui 3 caixas de texto, que é o Jurandir, a Kelly, a Matriusca, são as caixas de texto. Eu tenho aqui as elipses, né? Elas têm ali esse degradê e elas são quase transparentes, né? Eu tenho aqui esses 2 elementos que eu criei ali para mostrar como se fosse o reflexo do vidro ali, né? O que mais eu tenho aqui? Eu tenho o texto, né, da química. Eu tenho aqui esse daqui também para mostrar como se fosse o reflexo do vidro também. Tenho aqui várias elipses que eu uso para fazer aquele efeito como se tivesse subindo, né? As bolinhas, elas estivessem ali subindo e diminuindo, né? Então tem essas 3 elipses. Como elas são da mesma cor praticamente aqui, desse tom mais amarelado, elas não aparecem, né? Aqui eu tenho os retângulos da paleta de cores que eu deixei ali do lado. E aqui eu tenho outros elementos que são os textos que eu deixei de fundo, que são os famosos cacos artísticos pra gente complementar essa composição que eu fiz aqui. Uma vez que eu entendi aqui todos os elementos que eu tenho, por que eu faço esse processo primeiro? Porque muitas vezes uma composição a gente não vê que ela pode ter uma série de máscaras, por exemplo, para chegar a um determinado resultado. Então, uma coisa que eu gosto de ver primeiro são todos os elementos que a gente tem aqui. Pô, não tenho nenhuma máscara nessa composição. Beleza, já entendi que é uma composição mais simples, né? Não tem tantas complexidades assim. O segundo passo é analisar as cores que eu tenho dentro desse trabalho aqui. E para isso existe uma forma muito simples de você fazer, que é o seguinte: você vem aqui em inserir formas, aí você vem aqui, ó, no retângulo mesmo e você clica para criar um quadrado. Então eu vou fazer um quadradinho aqui bem pequenininho. Vou tirar o contorno e aí eu vou pegando, ó, sem contorno, e eu vou pegando os preenchimentos de acordo com o meu trabalho. Então vou vir aqui, ó, no conta-gotas e, por exemplo, eu quero esse tom aqui de amarelo. Beleza, vou vir aqui duplicar esse elemento, então segurando a tecla Ctrl Shift, dupliquei. Agora eu vou vir aqui no preenchimento, conta-gotas, vou pegar esse outro tom aqui, ó, que é um tom mais alaranjado, fechado. Agora eu vou duplicar de novo, segurando a tecla Ctrl Shift, vou vir aqui novamente no conta-gotas, vou pegar, por exemplo, essa cor aqui que é a cor de fundo. E assim eu vou fazer na paleta de cores, como eu fiz aqui, ó, tá vendo? Eu separei isso antes de fazer aquele trabalho, obviamente, mas
quando eu pego um trabalho que não possui uma paleta definida, eu vou separando ali todas as corzinhas, fica mais fácil depois para eu saber, ó, beleza, aqui ó, tem um degradê, se você vê, aqui é um tom mais escuro de roxo, aqui eu tenho um tom mais claro de roxo. Então eu venho aqui, pego esse tom mais escuro, vou duplicar isso daqui, preenchimento, conta-gotas, e eu vou pegar aqui, ó, o tom mais claro de roxo. Beleza, eu sei que posso fazer essa composição aqui, esse degradê aqui, enfim, vou fazendo todo, separando todas as cores. Aí eu tenho ali já separado, então não preciso fazer esse processo novamente. O próximo passo é estudar como os elementos foram criados. Por exemplo, eu posso ver aqui, ó, que esse elemento aqui, ele tem um negócio que tá vazado. Possivelmente a pessoa que criou aqui, que no caso fui eu mesmo, o eu do passado, a pessoa que criou, ela usou uma técnica de mesclagem de formas. Ela subtraiu ali uma forma, aqui a forma desse tubo de ensaio, subtraiu ali, eu subtraí e criei aqui essa outra forma que tá vazada. Beleza, uma outra coisa que eu posso notar, ó, repara como quando eu coloco aqui sobre um outro elemento, tem uma sombra projetada ali, ó. Você tá vendo bem aqui, ó, tem uma sombra. Então esse elemento aqui, ele tem uma sombra projetada, beleza. E esse daqui, o que que ele fez? Provavelmente também foi juntando uma forma com a outra. E eu tenho aqui esse outro elemento que também foi criado a partir dessa junção de formas. Beleza, uma vez que eu entendi as formas que tem aqui, a gente tem outras formas que são mais simples, né? São elipses mesmo, aqui tem um izinho de ponta cabeça, digamos assim. Beleza, são formas mais simples. Ok, como que o cara, no caso eu, como que eu cheguei nesse tom aqui, né? Nessa forma, nessa elipse que ela tem essa transparência e esse degradê. Beleza, agora eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em formatar forma e vou ver como que isso daqui foi feito. Então aqui nas opções de forma, no preenchimento, a gente já consegue ver que é um preenchimento de gradiente, né? E aqui eu vejo, olha, a primeira aqui, ó, na posição 0, eu tenho uma cor amarelada, né? Que é uma das cores daqui, ó, imagino que seja esse tom de amarelo mais claro. Depois eu tenho aqui, ó, uma outra cor que é um tom, esse mesmo tom de fundo aqui. Só que esse daqui ele tem uma transparência de 100% e ele tá na posição 62, então ele dá esse degradê, mas ao mesmo passo ele vai ficando transparente. Então assim que eu cheguei nesse resultado. Beleza, entendi. E esse outro texto aqui, qual foi o degradê que foi usado nesse texto aqui? Então vou vir aqui em opções de texto e aí aqui, ó, no preenchimento, eu tô vendo aqui, ó, foram essas cores que foram usadas. Beleza, entendi. As duas cores estão sem transparência. E aí uma vez que eu peguei essas outras informações, por exemplo, esse daqui, ó, que é o nosso texto lá, ele tá com quanto de transparência? Então vou lá nas opções de texto, eu vejo que ele é um preenchimento sólido, que ele tá com uma transparência de 95%. Ou seja, ele tá quase invisível ali. Se eu colocar 100%, ele some, né? Então ele tá quase invisível. Com essas informações eu consigo entender como que a pessoa compôs isso daqui, como que ela criou essa composição. Pô, legal, entendi tudo, consigo reproduzir. Beleza, e a gente pode ver essa outra aplicação, nessa outra composição, e a gente pode ver nesse outro trabalho também. Então, por exemplo, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho aqui as caixas de texto e tal. Quero ver essa forma aqui, ó. Beleza, essa daqui, ó. Essa forma aqui. Então, essa daqui eu já sei a forma dessa estrutura aqui, né? Dessa fórmula química e tal. Como é que eu fiz isso, então? Eu vou clicar com o botão direito, formatar forma, e eu vou ver aqui, as cores que foram utilizadas. Então foi esse tom mais rosado e um tom de roxo. Só que aqui no roxo tá 100% de transparência e aqui tá 71%. Então aqui se eu diminuir, por exemplo, vai ficar bem mais forte, bem mais evidente. Então por isso que eu deixei lá com mais transparência para ficar uma coisa bem de fundo mesmo. Ok, como é uma forma, eu percebo que possivelmente eu usei também a técnica de mesclagem de formas. Eu fui criando ali as formas, fui juntando elas, né, mesclando, unindo essas formas, e eu cheguei nesse resultado aqui. Ok, bacana. Uma vez que eu entendi todas as formas e que eu entendi tudo que tá nessa composição, se tem máscaras, etc, aí eu vou para a última análise, que é a análise das animações. Aí eu venho aqui no painel de animações, painel de animação, e aí sim eu tenho todas as minhas animações aqui. Eu consigo entender, poxa, o que aconteceu? Deixa eu dar uma olhada, deixa eu reproduzir tudo. Ah, legal, então peraí, eu quero saber especificamente como que eu fiz essa animação desse texto aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui de novo o meu painel de seleção, eu vou ocultar tudo e aí eu vou deixar só especificamente o texto que vai ter aquela animação. Então vou pegar, são esses dois textos aqui. O que aconteceu então? Deixa eu olhar aqui. Se eu colocar o mouse, eu tô vendo aqui, ó, eu usei uma animação de esmaecer nesse texto. Provavelmente é o texto só o contorno. Cliquei duas vezes aqui e aí o que eu fiz? Eu deixei com uma duração de 0.2 e eu deixei para ela repetir duas vezes e depois para ela retroceder quando ela terminar a execução, porque ela vai piscar e depois ela vai sumir. Então foi isso que eu fiz. Então deixa eu ver, ela vai piscar. Beleza,
é isso que eu quero. E depois eu coloquei aqui a caixa de texto com o preenchimento, é uma caixa de texto que vai ter esmaecer, né, uma animação esmaecer, e ela vai ter uma duração ali de 0.5, exatamente, 0.5 com um delay ali de 1.4, ela vai entrar exatamente no ponto que terminou a outra. Beleza, entendi como é que foi feita essa animação. E aí eu vou pegando cada uma das animações e vou entendendo cada um dos elementos, como é que eles foram animados. Posso entender aqui de forma geral, obviamente que quando os elementos não estão renomeados, então por exemplo, esse daqui é a caixa de texto do química. Se eu renomear aqui, ó, química, por exemplo, aqui fica mais fácil para eu olhar na minha timeline e saber, esse daqui então é o texto química, ok. Então quando a gente pega e na maioria das vezes você vai pegar arquivos que não estão renomeados, que estão com as camadas assim, cruas, digamos assim, fica um pouco mais difícil de você entender. Mas aí você pode seguir esses passos de ir ocultando a visualização dos elementos e visualizar apenas aqueles que você quer entender como é que foi criada aquela animação especificamente, entende? E obviamente que você vai observando pela timeline, você vai entendendo aqui pela linha do tempo o que vai acontecendo. Então à medida que a linha do tempo vai passando, você vai entendendo, ok, então eu tô vendo aqui que primeiro vem o química, depois vem uma outra caixa de texto, que provavelmente é esse daqui do orgânica, beleza, depois ela some e tal, entra o outro, preenchido e tal, e assim vai acontecendo a minha linha do tempo. Esse é o meu processo de estudo quando eu pego um arquivo que é de outro designer, de uma outra pessoa que compôs, e eu quero entender aquilo ali, destrinchar como que aquilo foi. Primeiro, qual foi a composição que ele criou, e segundo, como que ele animou tudo aquilo. Esse é o meu processo. Fica aí a dica pra você. E agora vem a surpresa. Vou falar aqui pra vocês. Aqui, ó. Esse é o nosso grupo do Telegram, que é um grupo incrível. A galera tem comentado, tem feito várias coisas bacanas, composições muito legais mesmo. A gente conversa, enfim, a galera se ajuda bastante. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Só clicar lá que você vai ser direcionado. Ou você pode pesquisar por Slide Mestre no próprio Telegram, que você vai encontrar o nosso grupo. E eu vou disponibilizar esse arquivo aqui, justamente esse arquivo aqui de química, pra galera que quiser ir lá e estudar esse arquivo aqui, entender tudo que foi criado aqui e outros arquivos também que eu tenho disponibilizado lá, especialmente só pra galera que faz parte lá do grupo, beleza? Então dá uma olhada lá, tenho certeza que você não vai se arrepender. E também aproveitando aqui, ó, muito em breve, aproveitando aqui esse tópico, né, de química, muito em breve nós vamos lançar o nosso curso. A previsão é para o dia 2 de junho, ou seja, terça-feira que vem. Então fica ligado que a gente vai lançar o nosso novo curso que se chama Ensinando como um Mestre. Esse curso que vai ser voltado para os professores, um curso totalmente inovador de como os professores podem criar composições incríveis para os seus alunos, né? Surpreender os seus alunos, não só do ponto de vista de design mesmo, quanto do ponto de vista de animação, de motion design. Então fique esperto que muito em breve a gente vai lançar esse curso e espero você lá. Beleza? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal, ajude-o a crescer, compartilhe com todos os seus amigos também, vai que eles querem aprender também essas técnicas, como que eles fazem para destrinchar esses arquivos aqui, essas composições mais complexas. Me siga em todas as redes sociais para você ficar sempre atualizado de tudo que eu posto. Valeu e até mais.